senhor trouxe um artigo propondo pensar o social a partir da comunicação. Tal como no artigo eu tento dizer assim, nós temos que ter um certo cuidado para pensar essa relação dos meios de comunicação, dos seus produtos e dos seus processos, com uma perspectiva de formatação do pensamento social, de formatação da vida social, em duas direções pelo menos. Uma primeira é reconhecer que, inegavelmente, a nossa sociedade ou a nossa época, ela tem um elemento que, para mim, ele já é parte constitutiva da nossa cultura, que é a presença das mais variadas modalidades de mídia. É impossível pensarmos essa sociedade nas suas interações, nos seus modos de negociação, não é? e de estabelecimento de contatos interpessoais, mas de contatos também à distância, sem considerar essa variedade. São dispositivos, não é? Que hoje tem os telefones celulares, por exemplo, a possibilidade de você filmar, de você gravar e dali já jogar para o mundo, não é? Por redes de internet, as consequências ou os conteúdos do que se produz. Tá, esse é um ponto, então, inegável e que me parece agora é uma marca cultural nossa. A outra questão, assim, aí é retroceder um pouco. Ora, se a mídia tem essa presença marcante, essa presença obrigatória na nossa vida e nós não podemos escapar dela por diversas razões, isso não pode significar imediatamente, então, que na conformação da existência social, não é? e individual, nesse contexto da presença forte das mídias, que os nossos modos de ação, os nossos modos de pensamento estejam todos eles marcados, por exemplo, cultural, politicamente, ideologicamente, por conteúdos ou por esses processos, não é? Onde a minha perspectiva sempre é de uma negociação de sentidos. Essa negociação de sentidos, ela se estabelece em função de que nenhum acontecimento da vida humana, da vida social, e nem mesmo desses acontecimentos naturais, eles são pacíficos quanto à sua interpretação. Então, uma notícia sobre um acidente de trânsito, por mais que ela diga ele ocorreu em lugar X, com tantas vítimas, com tal modalidade de veículo, e isso aparentemente possa estar pacificado num texto, dali as interpretações são muitas e as disputas de sentido, inclusive, passam a envolver coisas que estão além do acidente de trânsito. Por exemplo, alguém que vai dizer, olha, o acidente ocorreu porque há uma condição muito precária da estrada. Então esse acidente pode produzir uma derivação política. Vamos reivindicar uma melhor qualidade para as rodovias e isso mobilizar pessoas, elas organizarem um protesto ali, etc. Como pode significar também, numa outra circunstância, apenas então somente assim, foi noticiado, não está num campo de disputas de sentido mais imediato, é uma vida que se perdeu, as pessoas próximas vão lamentar essa perda da vida, mas não houve uma repercussão mais ampla. Olha, então nesse exemplo assim, não é bem banal, eu estou querendo dizer o que eu estou entendendo, essa negociação de sentido a partir dos acontecimentos que são narrados. Aqui eu acho que a gente situa melhor então, como culturalmente a mídia está presente, mas como culturalmente a nossa existência, ela continua sendo marcada por disputas de sentido que não se encerram nas proposições, nos modos de organização das mídias. O senhor propõe que, mais importante do que definir o conceito da natureza da comunicação, é importante definir um procedimento, uma estratégia metodológica para se chegar a um possível êxito. Sim, nesse artigo que foi produzido, né, por mim e pelo Leandro Lage, nós estamos abordando ali uma perspectiva que é a seguinte, olha, às vezes tenta-se definir um comunicacional a priori e esse conceito a priori do comunicacional pode não ser pertinente para dar conta de alguns fenômenos que estão sob investigação. Talvez a gente pudesse exemplificar isso, né, com as teorias frankfurtianas.
Se você parte do pressuposto, digamos, que todo processo comunicativo é manipulador, que a comunicação se reduz a uma manipulação, então não há necessidade de pesquisar, não há pertinência, portanto, não é, em nenhum método adotado, porque o resultado já está dado como ponto de partida. Você só vai confirmar aquilo que estava numa premissa anterior. Ora, aí, consequentemente, né, o que a gente está apontando ali, na discussão, é que lidar com uma noção de pertinência significa, claro, ter que pensar para cada pesquisa em específico quais são as teorias que vão melhor tensionar o objeto de pesquisa, que vão melhor permitir a formulação de perguntas produtivas, de perguntas maniqueístas, etc. Ora, como desdobramento então dessa ideia de pertinência, me parece, aí ao final, o próprio conceito de comunicação ele vai sendo reelaborado, ele vai sendo repensado, saindo dessas tradições que tendem a tomar então o processo comunicacional como subjugado a uma determinada matriz. Claro, nós falamos aqui, né, da matriz frankfurtiana, mas a gente pode pensar também no modelo relacional, que a gente tem trabalhado muito. Ele é também engessador se você começar a eliminar, por exemplo, desse modelo relacional, o fato de que há disputas de sentido, de que há assimetrias nas trocas comunicativas, tanto nessas que a gente tem, não é? No face a face, e talvez sobretudo naquelas que são feitas a partir dos dispositivos midiáticos ou dos dispositivos sociotécnicos, para usar expressão, né, de outros pensadores. Então, consequentemente, assim, a pertinência de pensar metodologias apropriadas a cada investigação significa que como conceito, a comunicação ela vai emergindo fraturada, ela vai emergindo na diversidade, que me parece saudável, né? Para a gente não correr o risco de pegando aqueles modelos, não permitir, inclusive, verificar as próprias mudanças na realidade social. A gente pode falar que existe um objeto da comunicação? Não. Um objeto da comunicação como alguma coisa que esteja dada, por exemplo, pela mídia, não. Como alguma coisa que esteja dada pelo face a face, não. Quero dizer então assim, né? Não existe esse objeto dado como alguma propriedade imanente, como aquilo que nasceu comunicacional. Nós vamos produzindo, inclusive, nos tensionamentos da relação, não é? Com os nossos objetos, e a própria palavra, como eu e Leandro discutimos lá, né? no texto que você fez referência, ela já é também complexa. Hoje há muitos autores que negam a própria perspectiva do objeto, mas assim, tomando como um lugar, não é o objeto aqui como aquilo que constitui uma preocupação, aquilo que leva a perguntas, a indagações, ao desenvolvimento teórico e metodológico, não é? Me parece então assim, não é possível dizer o objeto da comunicação é esse. E também eu fico entre o estranhamento e uma certa perplexidade aqui no sentido de dúvida mesmo, não é? Onde estaria uma outra expressão que adotamos muito, é o olhar comunicacional. Assim, o que é esse olhar comunicacional? Quando se tem, não é, diante de si um desafio teórico e metodológico, não só da definição, não é? Das linhas mestras assim, de cada investigação, mas também quando eu penso, vai lá, não é assim, o cinema pode ser investigado de um ponto de vista estético, ele pode ser investigado de um ponto de vista político, de um ponto de vista econômico, e todas as conclusões aí podem advogar um olhar comunicacional, pode advogar um objeto da comunicação. Então, nessa perspectiva, não é, que me parece, não tem o objeto. Como surgiu o seu interesse? Olha, desde a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com o
que eu defino, não é, hoje como acontecimentos problemáticos. Esses acontecimentos problemáticos, que à época eu estava chamando lá, não é, de situações que criam problemas sociais ou que fazem emergir problemas sociais e conflitos. Então lá eu trabalhei com a AIDS, mas pensando a AIDS a partir da ideia de grupos de risco e como teria ou não ocorrido a transformação na própria cobertura jornalística. Eu tomei a Folha de São Paulo como esse lugar de análise, né? Como teria ou não ocorrido ali a passagem de uma noção de grupo de risco para comportamento de risco. Ora, o que se evidencia, então, lá naquele primeiro momento, né, é que se a AIDS ela suscitou novos preconceitos, mas fez, não é, emergir preconceitos escondidos e potencializou preconceitos já difundidos, eles recaíram sobretudo sobre homossexuais masculinos, embora à época também tivessem os haitianos no meio desses grupos de risco, usuários de drogas, prostitutas e os hemofílicos como vítima e por transfusão de sangue. Então eles eram, digamos assim, a boa vítima, né? Os demais não, eram aqueles que em discursos religiosos inclusive estariam recebendo uma punição divina. Começou a me chamar a atenção, então, não é, naquilo que estava na raiz, né, do enfrentamento, inclusive, da disseminação do HIV, o quanto os temas ligados à sexualidade, ligados a gênero, eles colocam o jornalismo diante de um impasse. E evidentemente, então, né, dali para frente eu fui entrando em outras searas. Aí na tese eu já trabalhei diretamente com a cobertura da homofobia e mais recentemente nas correlações que eu ainda encontro na cobertura jornalística entre HIV, AIDS e homofobia, de um ponto de vista de pesquisa, então, sendo mais objetivo assim, né, na pergunta, trata-se de acontecimentos, né, que tensionam, que fazem com que o jornalismo tenha que sair de algum lugar de conforto e ali vai permitir ver uma série de facetas da produção jornalística. Militância, não militância do jornalismo, uma capacidade ou não de refletir a pluralidade de opiniões, não é? Especialmente nessa condição de cobertura de acontecimentos controversos. Aí está, né, um elemento que, digamos assim, ele tem a ver com uma questão mais imediatamente teórica, mais imediatamente metodológica. Agora, a outra questão, evidentemente, é por uma militância, porque a mim interessa muitíssimo que todas as modalidades de preconceitos desapareçam e, especialmente, não é, eu estou implicado numa militância pelo fim dos preconceitos contra lésbicas, gays, bissexuais e os T's aí que a gente, né, tem uma miríade deles, né, indicando então sobretudo assim que militar pelo fim dos preconceitos é militar pelo reconhecimento de que a diversidade, e não só na sexualidade, né, ela é uma componente das sociedades e que qualquer processo de exclusão ele não é mais grave do que a violência física e simbólica imediata, essa que mutila vidas. Ele institui alguma coisa que diz: é possível continuar ad eterno promovendo violência física e simbólicas e as exclusões. Então, assim, é uma esperança de, quem sabe, um dia nós não teríamos preconceitos. Então aí já não é exclusivamente uma questão teórica e metodológica implicada numa investigação sobre o jornalismo, sobre o campo da comunicação. É isso também, e mais uma elucidação de o que é homofobia, o que são as relações de gênero, né, em que medida esclarecer ou debater essas dificuldades conceituais, né, nos levaria à superação desses horrores. Porque veja bem, né, a homofobia ela é tão
entranhada socialmente, de tão difícil conceituação ao mesmo tempo, que todos devem se lembrar que no interior de São Paulo há alguns anos, né, o pai e o filho que estavam andando abraçados foram espancados brutalmente porque confundidos com namorados. Então, me parece assim, ali a gente tem uma oportunidade de pensar que o próprio homofóbico pode virar vítima da sua homofobia, né, se ele deslizar, por exemplo, e abraçar um colega inadvertidamente e alguém o confundir. Né? Então, há aí esse, né, nesse exemplo que é da cobertura jornalística, algo que eu vejo como esse lugar em que a militância ela é dupla, uma militância acadêmica no sentido da área do jornalismo como pesquisa e da comunicação, e essa militância promovida, quem sabe um dia sem os horrores dos preconceitos.